One Piece está definitivamente acabando, e eu sei, provavelmente você sabe disso. Muitos estão super empolgados com os Gorosei, lutas e por aí vai, mas o que mais nos surpreendeu é o quanto essa história está próxima do fim. Os Gorosei aparecem para nós desde os primórdios desse mangá e sempre nos pareciam os vilões finais, entre aspas. Até vermos Imu, mas ainda assim, eles realmente são os últimos vilões junto do In, a não ser que algo aconteça em Egghead. Entende o que a gente quer dizer aqui? O protagonista está encarando os seus últimos inimigos. A história nunca esteve tão perto do fim. Isso levando em consideração que o governo mundial é o maior inimigo, não só dos piratas, mas de toda a população que vive nesse universo criado por Eiichiro Oda. Tudo bem que existem piratas muito maus, como Barba Negra e por aí vai, mas tudo que aconteceu durante o século perdido, todas as mortes, tudo que acabou sendo esquecido, é culpa desses caras. Bom, mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito de Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo, dessa vez o 1110, que dessa vez saiu um pouco tarde a tradução, saiu ali pela sexta-feira e por isso que esse vídeo tá saindo um pouco tarde também. Desde já a gente pede a compreensão de vocês e é claro, o like aí que ajuda muito a divulgação do nosso canal. Se você conhece o nosso canal, provavelmente o YouTube indicou pra vocês. Isso porque alguém antes deixou o like. Isso ajuda muito a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube. Nesse capítulo a gente teve os visuais dos Gorosei revelados, as formas monstruosas dele, é uma melhor que a outra, eu vou inclusive falar a que eu preferi, vocês comentem aí também quando chegar a hora. E vamos falar um pouquinho também sobre se o Zoro realmente derrotou Rob Lucci ou se aquele cara ainda vai continuar vivo aí nos próximos capítulos. E sobre o Sanji, cara, que pra mim vem decepcionando um pouquinho nos últimos capítulos. Mas sem mais delongas, depois da intro, a gente começa. Antes de começar essa análise de capítulo, a gente tem aqui uma história de capa interessante, quer dizer, não tão interessante nesse começo pelo menos, mas que ao longo dela, até sua reta final, pode nos apresentar novos detalhes sobre o caminho que Yamato irá tomar visitando ali o país de Wano por completo. Eu acredito sinceramente que esse é o objetivo do Oda com essa história, e quem sabe no fim dela podemos ver se o Barba Negra vai realmente para Wano após receber as informações que Caribou vai contar para ele sobre a Pluton. Não seria a primeira vez que veríamos o bando do Teach invadindo o local importante em busca de algo. Recentemente a gente teve até a história de capas também da Germa 66, então já dá pra fazer uma relação aí que o Oda tá usando essas histórias de capa pra avançar alguma coisa na história, onde a gente viu até o Aokiji invadindo lá o território da Big Mom, que tinha recém morrido. Então fiquem atentos a mais uma história de capas que pode ser importante pra definir o rumo que Yamato vai ter e até o rumo que o Barba Negra vai tomar. Mas vamos agora pra análise do capítulo. O capítulo começa com uma série de reações dos personagens, como os marinheiros Bonner, Frank e Atlas, ao testemunharem os raios negros. Enquanto isso, em Marijoice, o salão dos Goroseis está vazio, com apenas um enorme círculo mágico em chamas no chão, à frente dos assentos dos Goroseis. Com 7 minutos restantes para a transmissão da mensagem de Vegapunk para o mundo, Vegapunk é visto tomando um Vega Café nas telas. 4 enormes sombras emergem dos círculos mágicos ao redor de Saturno, deixando Luffy em choque ao ver 5 monstros. O círculo na sala de Marijoice fez nos perguntar-nos se, na verdade, os monstros e os corpos que estamos vendo em Egghead não são, na verdade, uma projeção deles. E o que eu tô querendo dizer aqui é que pode funcionar como uma invocação. Eles conseguem enviar uma invocação de seus corpos se materializando em outro lugar, numa frente de batalha. Mas não são seus corpos reais. Isso explicaria porque eles não sofrem dano e não são afetados por isso. Isso aqui é um pensamento muito interessante que a gente pode ter. Ou isso seria apenas uma marca onde eles podem teletransportar de volta. Ou seja, se a coisa ficar muito feia, eles podem voltar e não serem derrotados nesse arco. Esse conceito é interessantíssimo, mas eu gosto muito de outra ideia. O uso de uma determinação diferente para feri-los. E botando aqui de forma simples para vocês, seria como se fosse um Haki 2.0. Haki, em tradução, e até no conceito do próprio mangá, é a determinação de quem usa, fazendo dela uma arma. E é por isso que os mais fortes têm Haki. Essa habilidade parece ser natural a todas as raças do mundo de One Piece, sendo a única capaz de ferir uma Logia, por exemplo, e infligir maiores danos em qualquer usuário de Akuma no Mi. Veja, é algo natural que fere algo artificial, que são as Akuma no Mi. E aqui eu queria voltar a uma antiga teoria do nosso canal. E em uma página dupla épica, todos os membros dos Gorosei aparecem diante de Luffy, transformados em formas de feras despertadas, como fumaça escura e flamejante ao redor de seus pescoços. Cada Gorosei revela sua identidade como uma besta Yonkai, incluindo Sanjay Garcia Saturni, um Gyuki, São Marcos Mars, um Itsumade, São Topman como um Houri, Santo Etebaron como um Bakutsu e São Júpiter como um Sandorn. E desde já desculpa aí se a pronúncia de algum deles estiver errado. No
Juro usa seu poder para localizar um dos pacifistas e corre em sua direção, transformando-se em uma forma híbrida de centauros para derrotá-los. E cara, aqui entre nós, esse é o melhor Gorosei de todos, que pelo menos tem a melhor aparência. E é o que todo mundo já esperava, já que ele é o único Gorosei que possui uma lâmina negra. Então já estava na cara que ele ia ser bem badass. E há muito tempo atrás nós teorizamos que os Gorosei e Imu são na verdade os demônios originais, e que existiram outros seres no passado como eles que originaram as frutas do diabo. O estudo das Smiles é a prova que isso é possível, recriar Akuma no Mi através de outros seres. E é isso que teria acontecido no passado. Dito isso, a natureza, de acordo com a teoria de Vegapunk, se voltou contra isso e o mar, a maior força natural do mundo, é a arma crucial para subjugar um Akuma no Mi. Levando isso em consideração, é possível assumir que a natureza se colocou contra as frutas criadas no passado. Mas será que a natureza é tão forte contra os demônios originais? E aqui a gente tem que prestar atenção. Na apresentação que acontece posteriormente aos Gorosei, eles não são nomeados com nomes de Akuma no Mi como a gente vem falando nos últimos vídeos, mesmo aparecendo em sua forma máxima. E isso é algo que não é muito comum aqui no mangá. Geralmente quando um personagem se transforma, geralmente aparece lá no cantinho da tela o nome da Akuma no Mi. Dito isso, seria necessário algo ainda mais poderoso vindo de alguém. Uma determinação tão forte quanto a natureza que quebre essa barreira. Um novo tipo de Haki, como eu falei lá atrás, o Haki 2.0, capaz de ferir os monstros e demônios originais. Algo que prova essa teoria é a dinâmica de anjos e demônios que existem. Doflamingo afirma que quem assume o topo decide o que é justiça. Ok, até aqui tudo certo. Os Gorosei têm todos os inimigos como demônios, mas eles quem são os demônios afinal? Dito isso, eles subvertem o conceito de deuses e demônios, colocando isso praticamente ao contrário, reafirmando nossa ideia de que eles são demônios originais e não frutos como Akuma no Mi, sendo necessário uma nova força ou apenas uma força atualmente desconhecida do passado que é capaz de feri-los. Afinal, um deles tem cicatrizes em seu corpo, então quem fez essa cicatriz no Saturne, por exemplo? Deve ser alguém lá do passado. E ainda deixo aqui uma aposta para vocês que foi teorizado por Leonardo. O robô ancestral é o único que tem um material capaz de ferir esses demônios e ele foi criado para isso. Por isso, atacou justamente Marejoice no passado. E esse material é o segredo da nova força para feri-los. Assim como o Kairoseki está para o mar e o Haki. E pode cobrar Leonardo se isso não acontecer. É para isso que o robô gigante está em Egghead. E já já ele deve aparecer. E agora comentando sobre a ação do capítulo. Simplesmente um absurdo que o Juro é capaz de fazer. A velocidade dele nesse capítulo foi surpreendente, destruindo mais da metade dos pacifistas em questões de segundos. E o Oda faz questão de afirmar isso aqui no capítulo. Isso é simplesmente bizarro. E no quesito arte, inclusive, a ação e os desenhos desse capítulo são simplesmente muito bons. O Oda conseguiu nos dar um show de arte e visuais nesse capítulo, e aqui não há margem de comparação, mas me lembrou bastante algumas cenas de Berserk, de Hunter x Hunter até. Por exemplo, com painéis duplos sensacionais de feras colossais, que é a coisa que esses mangás geralmente têm também. Mas voltando aqui ao Nojuro, foi ele que teve o maior destaque entre os Gorosei. Sua técnica de batalha entra entre a velocidade de Sanji, a habilidade das espadas de Zoro e o frio de Brook. São quase 3 personagens em um. E ele é inspirado no Yonkai Bakotsu. O Bakotsu é representado como um cavalo esquelético com um olhar assustador, assim como todos esses outros Gorosei. Dizem que o Bakatsu é um Yonkou criado a partir dos ossos de um cavalo que morreu queimado no fogo. E cara, normalmente o Oda se concentra nos aspectos mais bobos de suas origens. No entanto, aqui o Oda foi realmente sério e apresentou um design bastante estranho quando se trata de personagens de One Piece. No Juro se transformou em um cavalo esquelético gigante, sem absolutamente nenhuma carne no corpo. Também é aparente que ele tem um Muragumu no pescoço. Isso sugere que sua transformação em Yonkai pode realmente ser despertada, como é o caso dos 5 anciões restantes. E veja como Zoro enfrenta o corpo morto de Ryuma e no final ele queima, fazendo com que o lendário samurai desapareça para sempre. Zoro posteriormente em um ano desperta as chamas do inferno e é falado sobre como ele e Ryuma são iguais. Óbvio, não vamos entrar nesses detalhes todos, nós fãs sabemos sobre isso. E visto que tem um Yonkai morto e em chamas do inferno, o rei do inferno Zoro, já dá pra fazer as ligações aqui, seria mais um exemplo do Oda gênio aqui, mostrando pra gente todos os detalhes antes de acontecer? Fica aí de especulação. E fora que esse é o único Gorosei que possui uma espada, e convenhamos aqui, o Zoro não aguenta ver um cara com espada que ele já quer lutar. Pera aí, pegou mal isso aqui. Continuando o capítulo, o Itsumade voa e se prepara para tentar derrubar a barreira da Lab Phase, tentando quebrá-la e impedir a transmissão que acontece em 7 minutos. Sanji vem desempenhando um papel interessante desde o início e aqui ele está dando as ordens para os demais Mugiwaras, tendo um papel ali de líder que o Luffy geralmente não tem. E aqui ele pede para que todos fujam da Lab Phase o mais rápido possível, pois virá o ataque. E eles conseguiram parar o Sunny graças aos bambus do Usopp, e agora estão prontos mais do que nunca para fugir. Mas vamos para a parte que importa. Vemos Luffy encarando os Gorosei, mas apenas Saturno
Saturno está enfrentando ele de frente, e Sandworm está entrando debaixo da terra. É loucura ver o Luffy sozinho, mesmo que no Gear 5, de frente para esses monstros. Fora que ele não tem muito tempo, afinal, já faz um bom tempo que ele está transformado e não sabemos quanto tempo ainda resta para ele. Contra 1 pode ser aparentemente possível, mas contra 5? De qualquer maneira, o ataque deles continua, se espalha e os Mugiwaras estão em uma situação muito ruim. Outra coisa importante a se notar aqui é o fator Joy Boy, que é importante nisso. Parando para pensar que nunca tivemos nenhuma situação de conflito em que os Goroseis desceram na Terra para lutar, inclusive o próprio Saturno afirma que já faziam séculos desde a sua última descida à Terra. Quando se junta o fator Nika, mais os 900 anos profetizados, tende-se a crer que esse é o momento que o Reino Antigo esperava e que Mu se preparava, como disse na mesma página em que todos os Goroseis foram apresentados com seus nomes. E cara, como eu disse no começo do vídeo, One Piece está acabando, e estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. De qualquer maneira, chegamos ao momento do fim da batalha com Luffy, e aqui queria fazer um comentário. Muito foi comentado sobre Zoro vencer Luffy com apenas um ataque, e sobre como isso parece um feito incrível de batalha. Realmente, foi legal ver o Zoro fazer isso, mas sejamos bem honestos aqui, faz horas que o Zoro está lutando contra o Luffy, e só nesse tempo já aconteceu de tudo. Luta, flashback, Gorosei, mais 4 Goroseis apareceram, Buster Call. Vocês acham mesmo que o Zoro não atacou em nenhum momento? A gente viu os capítulos passados eles trocando golpes, das duas uma. Ou o Zoro não conseguiu vencer Luffy, que segurava suas espadas com as unhas, e só conseguiu porque foi provocado e ficou com raiva do Sanji, ou ele estava esse tempo todo brincando, sabendo que o bando está passando o maior perigo que eles já correram. É meio bizarro pensar nisso, é bem complicado. Eu espero muito que o Zoro não esteja brincando, porque eles estão numa situação muito perigosa. Porque realmente soa um pouco estranho. Caramba, ele só derrotou o Luffy porque o Sanji provocou ele? Sério que só foi por isso? Bom, eu acredito que foi mais uma cena de comédia que o Oda resolveu trazer aqui pra essa cena, e não mais do que isso. Afinal, eu não acho que o Zoro é o tipo de cara que fica brincando de lutar no momento em que a vida de todos do seu bando, né, estão em perigo. Então sim, foi muito legal ver o Luffy derrotado pelo Zoro, mas não foi só um golpe. Vocês entendem o que a gente tá querendo dizer aqui? E não foi nem um pouco fácil, afinal o Zoro tá aqui um tempão com ele. Mas vocês não precisam matar a gente aqui nos comentários, a gente não é hater do Zoro de jeito nenhum. E com o Luffy finalmente derrotado, ele e Jinbe finalmente estão livres, Sanji também. E o restante está a ponto de fugir. As asas do Rei dos Piratas não vão deixar seu capitão à mercê dos Goroseis. Eles têm senso de proteção tanto quanto o Luffy. Na página dupla final, vemos Dory e Brog finalmente se juntando a Luffy. Luffy foi engolido pelo Sandworm, mas olhe que memória incrível que tivemos aqui. Assim como em Little Garden, Luffy foi salvo pelos gigantes que cortaram o pescoço de Júpiter liberando Luffy. E é nostálgico e épico ver isso porque eles dizem: um homem como você não combina com um lugar escuro, usando um ataque chamado Tai Yunuko, a criança do sol. E os três, Dory e Brog e Luffy, dão uma grande risada numa página dupla incrível. Temos Luffy, dois gigantes, Zoro, Sanji livres. Vocês acham que os números agora batem? Será que vai ter X1 daqui pra frente? E ainda mais, a gente tem o robô gigante ancião que está pra chegar aí. E se aquela teoria que a gente falou no começo do vídeo se concretizar, cara, o Battle Royale que o Oda prometeu vai acontecer aqui mesmo. E aqui fica a nossa aposta, e eu dou um crédito aqui pra Léo, porque ele escreveu essa parte aqui, e Léo acha o seguinte: a aposta é o seguinte, Dory e Brog vai ajudar Luffy lutando contra os monstros, afinal, não existe nada nesse mundo que os gigantes de Elbaf não consigam ferir, exceto, é claro, a grande serpente vermelha. E que interessante, né? Eles atacam justamente uma serpente aqui. Luffy terá a chance de fugir, mas Dory e Brog também precisam ir. Quem será responsável por ficar pra trás na nossa aposta será o robô gigante, que segurará os Goroseis enquanto todos os bandos e aliados fogem. Mas e a chamada de Vegapunk? Como já dissemos, aguardem o capítulo 1127. Existem muitos outros mistérios a se comentar, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, que como eu falei no começo do vídeo, ajuda muito a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube. Como eu falei, o vídeo saiu um pouco mais atrasado essa semana, justamente porque foi lançado na sexta-feira, então foi muita correria. A gente pede desculpas aqui logo antecipadamente, mas eu espero que tenha valido a pena. Ó, próxima semana já tem capítulo, o Oda fez 2 capítulos seguidos, e tem muita coisa para se comentar ainda sobre as formas dos Gorosei. Cada um tem uma forma específica que pode dizer o que eles vão fazer mais pra frente. Afinal, o Oda é gênio, sempre planeja tudo antecipadamente, como vocês bem sabem. E é isso, galera. Valeu e até a próxima.